que foram pais na palavra do Senhor. Homens que criaram seus filhos. Homens que tiveram prazer em ser pai. Já falamos que nenhuma outra dádiva desta vida presente aqui pode substituir a dádiva de você olhar para uma pessoa e dizer: esse é o meu filho, esta é a minha filha. Como é gostoso você pegar teu filho no colo e você acha que ele é a criança mais bonita, mesmo que não seja, mas para nós, a gente gosta e as pessoas olham e aquilo dá uma satisfação muito grande. Como é bom ter uma família com todos os probleminhas que nós temos. É normal. Os filhos são crianças, estão num crescimento e têm as suas dificuldades. Tem todo o desafio de criar. Ainda hoje eu estava com a minha camiseta, uns 3 filhos aqui, ainda falei com o presbítero Wesley, 3 é o número ideal, hein? 3 filhos. E ele disse: nossa, mas uma só já dá tanto trabalho, né? Mas nós fechamos em 5, tudo bem, né? 5, para ele ser melhor que o pastor. O presbítero tem que ser melhor que o pastor, não é verdade? Né, Nilton? Nem fala nada, né? Davi era pai. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma família. E está lá na sua Bíblia. E você gosta de textos bonitos? Qual é o salmo que você mais gosta, Mariette? Não dá para escolher. Não dá para escolher, Miriam? Qual que você gosta, Nilton? 96. Qual que você gosta, Carlos? 91. Gerard, nosso visitante, que bom que você veio. Qual o salmo que você mais gosta? 25. Eliane? 119. Mas se está na sua Bíblia, na minha Bíblia, o capítulo 13. 13 já é o número, né? De 2 Samuel, para você nunca se esquecer de algumas coisas que nós precisamos saber sobre família. Abra lá. Eu coloco aqui até no boletim, coloco como tema do nosso sermão da noite: pequenos conflitos, grandes ruínas. Vamos repetir? Pequenos conflitos, grandes ruínas. Coisinhas pequenas que você não deu atenção. Aqui na nossa igreja, eu não me lembro aonde mais. Eu lembro, porque agora eu vi aqui. Deu uma rachadura. Está aqui. Eu já chamei o engenheiro. Porque eu queria saber se aquela rachadura é de reboco ou se aquela rachadura é estrutural. O engenheiro veio, olhou e disse: fique tranquilo, é de reboco. Deixa mais um pouco, depois a gente corrige isso daí. Deixa ela trabalhar um pouco mais. Fique atento nas pequenas rachaduras, nos pequenos conflitos, nos pequenos probleminhas. Achou? É Davi. É a família do homem segundo o coração dele. E se o que está registrado aí pode acontecer com Davi, ai de mim, ai de você, ai de todos os pais. Capítulo 13 de 2 Samuel. Tem personagens importantes. Davi, o pai. Aminon, o filho com uma esposa. Absalão, o filho com a outra esposa.
e Tamar, meio-irmã de Aminon e irmã de Absalão. Poderíamos chamar esse sermão de o trágico capítulo 13 de 2 Samuel. Mas poderíamos aprender nesse capítulo um trágico incidente ou acidente que pode acontecer também na nossa família. Diz o texto: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Igreja, versículo 2. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele disse: por que tanto me pareces de dia para dia, ó filho do rei? Não dirás. Então lhe disse Amnon: ama Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando o teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a a se deitar com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votava. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora essa flecha, a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a levou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse:
Diz-ele isolado em casa do Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon, por ele esforçava Tamar, sua irmã. Nós estamos diante de um quadro triste. Não sei mais como é o teu coração de homem pós-moderno, de mulher pós-moderna, que lê um texto como esse e já não sente mais nada, mas eu, quando leio esse texto, me dá uma angústia no meu coração, me dá uma tristeza tão grande. Se você não tem contato com a Bíblia, tanto contato, está assustado, porque na Bíblia não esconde pecado de ninguém, nem dos grandes homens de Deus, mas o que dói no meu coração é saber que este triste episódio está acontecendo na família de um servo de Deus, Davi. E nós podemos ver que algumas coisas acontecem nas grandes famílias. Eu que tenho grande família, vejo que primos podem se apaixonar por primos. Eu mesmo, uma vez fui visitar os parentes de São Paulo, cheguei lá, não conhecia a menina, quando descobri já estava gostando, e a menina era minha prima, mas todo mundo caiu de cima, não. Com a sorte da Raquel não deu certo, né? Com a sorte minha, né? Ali eram meios irmãos. A complicação era maior, porque era permitido naquela cultura casamento bígamo. Davi tinha várias mulheres. Eram irmãos, mas meio irmãos. A situação é que esse jovem Aminon foi assaltado por uma paixão diabólica, no seu sentido real da palavra. E ele chegou a emagrecer, é assim que diz o texto. E ele ficou ali, como diz o mineiro, encarnado. O carioca também diz isso, né? E é aqui que eu quero falar sobre, rapidinho com os irmãos, porque o horário já se vai. 4 situações que nós temos que pensar. A primeira: cuidado para que vozes estranhas não falem aos ouvidos dos seus filhos. Fale você. Você pode repetir isso comigo? Eu quero que você grave a mensagem, pelo menos os títulos. Cuidado para que vozes estranhas não falem aos ouvidos dos seus filhos, dos nossos filhos. Lá existia um tal de Jonadab. E diz o texto, versículo 3, que esse homem era sagaz. Mas esse texto também diz que ele era amigo de Jonadab. Quem é amigo dos seus filhos? Pai, nós estamos falando no mês de agosto, a presença do pai na estrutura da família. Era rei, conhecia os inimigos, conhecia estratégias de guerra. É o grande rei, mas não conhecia o amigo, o seu filho. Vozes estranhas falando aos ouvidos dos nossos filhos é muito perigoso. Interessante como a voz de outro fala mais alto. Eu gosto que meus filhos ouvem a voz dos irmãos da igreja aqui. Um dia deste, meu filho Daniel, vou entregá-lo, colocou um terno, uma camisa muito bonita e social e colocou a gravata para dentro da calça. Eu olhei aquilo. Daniel, isso é gravata para dentro da calça. Ué, o Luiz disse que isso é moda, o senhor não se atualiza? O Luiz falou isso? Falou. Só que ele não entendeu, tá? O Luiz não falou isso. O Luiz disse que a gravata nunca pode ultrapassar essa parte aqui da calça. Não pode ficar comprido nem curtinho. Ele entendeu que é para usar dentro da calça.
E aí eu fui falar e ele ficou bravo, né? Acabou ele de um lado bravo e eu do outro lado. Eu não me atualizo, eu nasci de terno, meu pijama é terno. Tá bom. Mas que bom, quem falou foi o Luiz da igreja. Eu quero que vocês entendam que o que o outro fala no ouvido dos seus filhos tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Num momento de crise, num momento de dificuldade, num momento que o menino, o jovem, eu sei, ele merece umas palmadas. Eu também, quando vejo, falo, mas vontade de bater nesse Aminon. A pergunta que eu faço é: será que se o pai sentasse um pouco com esse rapaz, não poderia evitar que ele andasse com a gravata para dentro da calça e viesse aqui na igreja e vocês todos iriam dar risada dele, né? Será que se Davi sentasse um pouquinho, conversasse um pouquinho, não poderia mudar? Não quero julgar Davi, não. Quem sou eu? Eu apenas quero que você veja, se Davi, sendo homem, segundo o coração de Deus, incorre em algumas situações que nós entendemos que não devemos nelas nos incorrermos, quanto mais eu e você, homens, estamos distantes desse status de Davi. Cuidado quem fala ao ouvido dos seus filhos. Isso é muito sério. Tem gente terceirizando a responsabilidade de pai para outras pessoas. Não faça isso. Se alguém for falar ao ouvido dos seus filhos, você está num meio bom, a igreja. E olha, a igreja ainda. Cuidado da igreja. Igrejas surgem nas esquinas aí. Pessoas com intenções não tão boas abrem igrejas. Eu estou dizendo igrejas sérias. E existem muitas igrejas sérias. Essa que você está é uma delas. Existem muitas outras. Quem fala aos ouvidos dos seus filhos? Tem pais que falam: não vou mais levar meu filho na igreja, porque é professora de escola dominical, porque é o pastor, porque não tem, mas aí lá no clube outros falam, no condomínio outros falam, na escola outros falam. Vozes estranhas. Destrói, prejudica, arruína a família. Cuidado. Segunda coisa, ou atitude, ou situação, como você queira, que pode ser pequena, mas que pode gerar grandes desastres. Cuidado para que outras preocupações da vida não permitam a você ver o que realmente está acontecendo dentro da sua casa. Às vezes nós olhamos para as outras coisas, você está olhando para o carro que você quer comprar, para a casa, você quer olhar para o seu serviço, para quanto tem na sua carteira de poupança ou quanto não tem. Talvez você esteja olhando para os seus estudos, mas não está olhando para o que está acontecendo. A verdade é que Aminon deita lá na cama, se finge de doente e chega para o sábio Davi, que era um homem sábio, Davi, e diz: pai, eu quero que Tamar venha cozer o meu lanchinho. Ora, irmãos. Por quê? Se Davi estivesse mais atento, ele deveria ter percebido os olhares daquele jovem, porque é impossível não observar. Quando uma pessoa está apaixonada, fica no olhar. Ainda mais, Davi não percebeu todo o drama. É lógico, eu disse e reitero, não quero julgar Davi. Davi era o rei, estava conquistando. Em nenhum momento, talvez um pouquinho depois que Salomão, Israel gozou de um status de reino tão bom quanto foi o reino de Davi, mas ele descuidou da sua família. Não tem como não dizermos isso. O trágico capítulo 13 de Samuel. Segunda, você deveria chegar em casa, ler e reler. As coisas podem estar acontecendo dentro da sua casa e você não percebe.
Os filhos arquitetam uma verdade que só os pais acreditam. Eu não consigo entender como que os pais acreditam. Todo mundo fala assim, mas você acreditou nisso? Claro. Eu não. Ninguém acreditou, mas o pai e a mãe dizem, eu acreditei. É mentira. Essa história não está batendo. Os pais têm que estar atentos. Tem gente que diz assim, não, meu filho faz o que quiser da vida, ele vai prestar contas a Deus, e ele vai responder por ele. Eu e você que somos pais, sabe que não é assim não. Se o nosso filho está sofrendo, mesmo desobedecendo-nos, nós também estamos sofrendo com ele. Não tem essa história do nosso filho fazer o que quer da vida e você ser indiferente, a não ser que você não seja pai. A verdade é que foi montada toda essa história, maldita história. A jovem Tamar, a virgem Tamar, moça muito bonita, vai ser sacrificada de uma forma cruenta, maldosa, vai ser vítima de uma situação triste, talvez por falta de ver o que está acontecendo dentro da nossa casa. Onde está o seu olhar, pai? Mãe? Na novela? No serviço? No dinheiro? Eu preciso ficar rico? Eu preciso dar o melhor para o meu filho? Olhe com os olhos de pai mesmo. Veja o que está acontecendo, observe as pequenas rachaduras. Elas podem ser indicadores de grandes terremotos a vir. Corrija enquanto tem tempo. Perceba se está havendo um desvio. Perceba as situações. Fique atento. Você pode ajudar sim. É responsabilidade sua sim. Pastor, na pós-modernidade pregam as vozes estranhas que todo discurso totalitário não tem lugar, que toda autoridade não funciona mais. O negócio é ser amigão da filha. E a filha está por aí. Eu já tenho amigos assim, se esfregando literalmente no corpo de outros, como uma laranja sendo amassada na mão de um e de outro, e depois de murcha, volta para as mãos do pai, porque a casa do pai sempre recebe. E o pai diz, deixa amadurecer. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Não, meu filho é uma criança fabulosa. Não, meu chapa, ele é mal educado. Não. Ele quebra as coisas porque ele é criativo. Não, ele não respeita o espaço. Não, ele não é desobediente a mim, é porque ele tem iniciativa própria. Ele bateu no seu rosto. Não, mas ele bate no meu rosto, mas eu sou grande, ele é pequeno. Imagina, tome uma atitude, as rachaduras são pequenas, mas o edifício pode cair. Olhe o que está acontecendo dentro da sua casa, fique atento. Não, eu tenho muita pena, não vou fazer. Tome atitude, por mais que venha doer, um puxão de orelha seu, uma conversa dura, ou até uma varinha. Meus filhos usaram muito pouquinho, mas estavam pendurados. Alguns não concordam que usaram muito pouquinho, mas estavam pendurados, a varinha tinha um efeito moral. Todo mundo dizia o contrário. Eu lá ouvi. Se você ama, a sua mão, a sua voz dura, não vai doer mais do que o maldito traficante de droga, do que aquele canalha que pode aproximar da sua filha e estragar a vida dela, do que amigos perdidos por aí, e do que a própria polícia. Vai doer bem mais. Terceira lição:
Cuidado com o protecionismo diante de uma injustiça tão grave. Sabe o que me dói no coração quando eu vejo esse texto? A menina chega lá, toda machucada, arrebentada. Amnon havia feito algo terrível com ela. E sabe o que fala que Davi fez? Olha aí o versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Ponto final. Davi era conhecedor da lei. Absalão também, Amnon também, Jonadab também. Sabe qual era a lei para esse tipo de caso? Sabe, Miranda? Apedrejamento. Agora você deve estar pensando, o pastor está fazendo apologia? Não. Eu estou dizendo que algo mais sério precisava ser tomado. E o pai protegeu Amnon. Cuidado com o protecionismo. Às vezes não é que você não está vendo. Acaso você não está vendo, você está preocupado com tantas coisas correndo atrás do vento, achando que você vai levar alguma coisa e não sei para onde, mas acaso que você está vendo, você olha e fala, meu filho está agindo errado, mas deixa quieto, ele é tão bonitinho. Há uma frase aí: cuidado com o planeta que nós vamos deixar no futuro para os nossos filhos. Tem ecológicos ou defensores da natureza aí morrendo por essa bandeira. A grande pergunta é: que filhos que nós vamos deixar para ocupar esse planeta? Que filhos? Onde eu vejo crianças pequenas já tomando atitudes terríveis. Minha esposa é professora e ela diz que ela fala: eu não sei em que mundo eu estou, o que está acontecendo. Jovens, adolescentes tomando postura e dizendo: eu gosto disso, e convence, passa mel na boca do pai, da mãe. Então isso vai escrever no meu livro. O livro trata disso. Um dia vocês, quem sabe, vão ler. Mas quando eu tiver 50 anos eu quero editar só. Quero ter mais experiência. Não quero ficar editando livros aí para depois repensar aquilo, ok? Mas eu deixo aqui a minha tese. E essa tese precisa ser trabalhada. Protecionismo diante de coisas graves só vai piorar as coisas. Eu me lembro. Aquela bolinha de vidro era muito bonitinha. Ela estava na mesa do seu José, lá da máquina. Tem muitos José lá em história, mas não é invenção não. Tem lá, José, da máquina. Uma bolinha de vidro. Mas ela era um pouquinho maior. Lembra? Quem jogou bolinha de vidro? Sabe aquelas bolinhas maiores? Pelotão, não sei como que chamava aquilo. E eu entrei na máquina e falei: eu quero 2 quilos de arroz agulhinha. Naquela época comprava um pacotinho de papel. Ele foi lá, pesou o arroz, trouxe e me entregou. Menino criado na igreja, e eu de olho na bolinha, passava um monte de coisa na minha cabeça. O que esse homem dessa idade vai fazer com essa bolinha de vidro? Nem vai fazer falta. Não tem filhos, eu conheço dessa idade, não tem. E vai, pega, peguei a bolinha. Ele me entregou o pacote e eu saí. Eu estava na porta e falou assim: Eliseu, filho do senhor José Sapateiro, ele não me conhece, pode levar a bolinha para você, mas não precisa pegar assim, tá? Falei, e repensei a vida. Falei: vou morrer, porque esse homem vai contar para o meu pai. E contou. Que bom. Doeu. No dia eu pensei: vou morrer, vou me enforcar. Pensei que enforcar de braço. Eu queria ver meu pai com remorso. Valeu. Ficou só na bolinha. Se seu filho chega em casa: olha o que eu achei.
Acho engraçado que quando nós achávamos uma coisa na rua mesmo, achávamos. A minha mãe fazia, leva e coloca no lugar, alguém perdeu. Mas outro vai achar, não é problema teu, devolva lá. E eu ficava tão bravo, porque o meu sonho era ter um carrinho daquele, achei. Não achou. Pelo simples não devolva. Não seja concessivo na criação do seu filho, não faz bem para ele. Dói em nós corrigir os nossos filhos, dói em mim também. Uma postura. Ô Daniel, posso pegar o seu pé mais uma vez? Posso? Quem escreveu nessa parede aqui? Cheguei lá no quarto. Só estava o Daniel em casa. Daniel. E a minha Paola. A Paola. Mas como a Paola? A Paola mora do outro lado. A Paola. E foi Daniel. E eu tinha certeza, porque não só tinha ele dentro de casa. Ou eu. O Daniel ou eu. Aí eu falei, você vai apanhar? Porque eu não quero pichador, né? Pichador. Não é pichador, né? Você vai apanhar porque você escreveu na parede do quarto que você está mentindo. Ah, era um cabelinho cacheado, era uma gracinha, parecia um anjinho. Hoje não. Ah, que dó que dava pegar e dar umas palmadas. Ah, eu sei que hoje seria preso, talvez até alguém estiver filmando, né? Ok. Mas foi muito tempo, já me perdoou, mas dei umas palmadas com eles. Você já pichou uma parede por aí, Daniel? Irmãos, proteger não vai resolver nada. Pais, o seu papel, mãe, às vezes tem a mãe aqui que ocupa o papel do pai. Às vezes tem pai tão bananas que não assume compromisso, que a mãe está ali e é ela que decide. Mas pai, assuma a sua posição. Proteger diante de justiça não vai resolver nada. Uma correção mais incisiva, se não um apedrejamento, eu acho cruel demais, ainda que era lei lá, mas eu acho que Davi deveria ter feito mais, não fez. Cuidado, 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 porque quando você não faz a justiça, outro faz. Absalão, diz o texto assim sobre Absalão. Absalão era o irmão, mesmo, direto, primeiro irmão de Tamar. A Bíblia fala sobre ele assim: não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça, não havia nele defeito algum. Quando ele cortava o cabelo, e isso ele fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Sabe quanto é isso? Deveria dar uns 8 quilos de cabelo, 7 quilos e pouco de cabelo, mais ou menos. E quando nasceu a filha dele depois, mais para frente, sabe como ele colocou o nome dela? Tamar. Ele gostava da irmã. Absalão não falou nem sim, nem não. Guardou no coração. Guardou aqui. Passou-se os anos. E eu quero entrar na nossa quarta advertência. Cuidado com sua ausência nos programas dos filhos. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 23. Vamos ler lá os pais da igreja? 23 ou 24? Vamos lá, pais. Passados 2 anos, Absalão custeava em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a sua família. Peço que com o seu servo venham o rei e os seus servidores. Absalão, esse rapaz bonito, irmão de Tamar, que ficou muito magoado, ia tosquiar as ovelhas e era dia de festa, deveria rolar um bom churrasco lá, né? Também. E ele manda convidar Davi e todos os filhos do rei, que eram, se não me engano, 18 filhos que Davi tinha.
a resposta ao convite, versículo 25. As irmãs podem ler para nós? O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão, que já estava aguardando a mágoa no seu coração, vai dizer lá no versículo 26, só os jovens têm para nós? Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco. Porém, o rei disse: para que ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Resultado, já estava nascendo uma vingança no coração de Aminon. O pai que um pouquinho atrás via sua filha naquela situação, é o rei, é o exemplo. Agora ele vai curtir uma dor terrível, porque Absalão está montando mais uma trama cruel. Se reúne lá para esse dia, e o propósito era cruel. Olha o versículo 28. Vamos ler juntos? Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou ordeno, sede fortes e valentes. E diz o versículo 29, que assim foi feito. A notícia chega até Davi. O rei levanta, rasga as suas vestes, com o pai vendo crise atrás de crise. Olha, Absalão foi lá e convidou: pai, vamos com a gente. Será que se pai fizesse parte dos programas do filho, será que se pai estivesse lá junto, a história não seria diferente? Quem sou eu para mudar a história? Estou aqui tentando pensar em coisas que eu e você podemos fazer. Esteja mais presente com seus filhos. A ausência do pai, a notícia triste depois, a tragédia. E mais uma vez nós vamos ver as coisas fugindo ao controle. Nós vamos chegar à conclusão da nossa mensagem, que é o título dela: pequenos conflitos, grandes ruínas. Estamos aqui nessa noite, irmãos. Quantos anos se passaram? Estamos aqui agora analisando o papel do pai na pós-modernidade. Como mudou o pai? Eu sempre digo isso, os irmãos devem estar cansados, mas o pai mudou, o seu perfil mudou. Quem é que não adora? Não adora não, porque a palavra não é bem colocada, mas quem que não acha interessante o Wesley, com aquelas malas cor-de-rosas, aquelas bolsas, e a sua filha e aquele sorriso de pai? O pai mudou. O papel do pai, umas décadas atrás, era um homem diferente, né? O pai mudou. E mudou para melhor. O pai está mais próximo. O Denis, né? Aquele moção. Né, Denis? Cadê você? Está com a filha. A mãe está ali. O papel do pai mudou. Mas algumas situações não mudaram. Nós somos chamados nessa noite, pelo menos, para debruçar sobre esse tema. Para pelo menos analisar o que está acontecendo com a nossa sociedade. Por que tantas crianças estão matando, roubando, tirando a vida? Nesse momento, tem meninos de 12, 13, 16 anos assaltando, programando assaltar casas, matar pessoas. O que está acontecendo? Em meios mais resolvidos, como nós vimos agora, essas gangues de São Paulo, são pessoas que ganham bem, que têm equilíbrio financeiro,
que está faltando? Será que não seria essa presença marcante do pai na estrutura da família? É a última mensagem do mês com esse tema. Seria bom sairmos daqui pensando sobre isso, qual tem sido a minha postura dentro da família. Eu não convido de forma alguma para você julgar Davi, como alguns pregadores colocam uma situação para Davi tão cruel, como se eles pudessem ser diferentes. Não somos diferentes, agora podemos ter atitudes diferentes. É isso que essa mensagem nos chama essa noite. Repensar a nossa postura. Pais, avós, o que estamos fazendo? Qual é o exemplo que estamos deixando? Qual é a nossa atitude? Isso nós devemos pensar. A isso podemos dar uma resposta nessa noite, nesse mês. Sobre isso podemos refletir. Queira o Senhor, nosso Deus, queridos irmãos, que essa história, onde tudo começou com um mau pensamento, só um pensamento, somado a um conselho de vozes estranhas, a situações alheias ao pai, ao distanciamento de um pai, e a tragédia toda. Ora, irmãos, pense agora você para o pai, vendo um irmão matar o outro irmão. E a história não parou por aí, eu estou parando por aí. Você quer conhecer a história? O final da história é mais trágico ainda. Mas eu deixo a curiosidade por sua conta. Leia lá o 14, o 15, o 16, o 17 e até o 20, se não me foge a memória. Você verá que a tragédia continua. Um mau conselho, uma pessoa falando errado ao ouvido de seus filhos, pode criar situações complicadas. Por um outro lado, um bom conselho. Por isso nós nos alegramos quando vemos aqui os pais dizendo: sim, eu prometo criar os meus filhos aqui dentro. Pode acontecer, mesmo dentro de igrejas, de repente surgir um conselho não muito bom. Pode acontecer, mas dificilmente um conselho tão danoso, desastroso, vai acontecer dentro de uma igreja. Traga seus filhos para a escola dominical. Crie seus filhos na dinâmica da igreja. Crie seus filhos usando os talentos deles para servir ao Senhor. Não deixe seus filhos misturar com gente que não tem Cristo no coração. Não deixe seus filhos frequentar festinhas que não são festinhas onde o povo de Deus pode entrar. Não deixe seu filho ouvir músicas que são músicas danosas, que destroem toda uma nação. São posturas que os senhores podem tomar, pais. Os dons, os talentos, a vida, a dinâmica dos seus filhos podem ser construídos dentro de um contexto de igreja. Pessoas boas falando aos ouvidos deles. Seja assim agora, ao término dessa mensagem, você pensa: se um conselho ruim causa tanto desastre, um conselho bom vai edificar, vai me ajudar. Essa é a proposta da igreja aqui do Auer também, da nossa pequena igreja. Mas é dizer: aqui o seu filho será cuidado por bons professores, as crianças estão lá com um grupo de pastores, um diácono de terno e gravata correndo para lá e para cá, para dar todas as assistência necessária aos filhos. Há professores bem preparados. Na escola dominical de manhã, enquanto muitos dormem, aqui tem gente ensinando, trabalhando, formando o seu filho, não com uma lavagem cerebral, como algumas religiões, não manipulando, mas tratando o ser de forma, como muito bem diz a nossa irmã ali agora no conselho. Gosto dessa igreja, porque eu vou parafrasear, aqui a pessoa é tratada não dentro de um engano, ou de um Alice no País das Maravilhas espiritual, mas o ser é psicossocial, espiritual. Traga seu filho para a igreja, assuma um compromisso. A gente pode evitar, e o Senhor pode sim, pai e mãe que está aqui, grandes tragédias no futuro. Se você não evitar, o futuro vai mandar a continha para você e ela é bem alta, bem cara.
Não me venha o senhor e a senhora dizendo que eu não preciso de ouvir essa mensagem, que eu sei o que eu faço, e na verdade, se nós não estivermos dependentes da graça, do amor de Deus, é bem provável que pequenas achaduras poderão virar desastres. Mas é muito mais também certeza que a palavra do Senhor nos diz. Que a palavra do Senhor nos diz: ensina a criança do caminho que ela deve andar, e quando ela for de idade, ela não se desviará dele. Amém? Deus é amor. Teu servo carece da tua graça. Teus servos carecem da tua graça nesta casa na noite de hoje. A exemplo de Davi, nós também temos os nossos reinados muitas vezes para cuidar. Os nossos olhares muitas vezes estão em todos os lugares e não dentro da nossa casa. Temos projetos novos para o mundo e temos projetos medíocres para as nossas famílias. Temos tempo para o mundo, para os amigos, mas não temos tempos para os programas dos nossos filhos. Senhor, nós não somos diferentes do grande rei Davi. É bem provável que bem pior do que os piores. Todavia, nessa noite, nós queremos olhar para o Senhor, para a Tua Palavra, olharmos para Jesus Cristo, onde a Tua Palavra mesmo nos diz, olhando para Jesus Cristo, firmemente para Jesus Cristo, mas também olhando para a nossa responsabilidade como Pai. E que todos os pais aqui presentes nessa noite, as mães, os filhos também, atentem a esta palavra pregada, para que, Senhor, a nossa família, a nossa vida não seja, Senhor, destruída por situações complicadas, trazendo tragédia, trazendo lágrimas, trazendo choro. Possamos construir a nossa casa à proposta de Jesus, sobre a rocha, como bons pais, como bons filhos, para que a nossa família venha glorificar o nome do Senhor. Se nessa noite, Deus meu, alguém está já entregando os pontos, perdeu o controle, inclusive, da sua própria vida, já não tem mais critérios, está desanimado, que volte, Senhor, nessa noite a pensar, a repensar a sua vida, o significado da sua existência. Volte-se para a palavra de Deus. Assuma um compromisso com Cristo Jesus, o único que pode dar significado à nossa existência. Assuma um compromisso com a palavra de Deus e com uma igreja de Cristo, para podermos fugir de tantas calamidades que existem nesse mundo e poder assim, Senhor, ter uma postura edificadora diante de uma sociedade, Senhor, tão desastrada, de uma sociedade, ó Pai, tão corrompida. Nos ajude, nós oramos em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pai, cada filho, cada mãe, cada família que está aqui, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.